Acreditamos no dispensacionalismo, o que significa dizer que nem todos os versículos da Bíblia se aplicam a nós, que você precisa separar alguns versículos e admitir que eles não se aplicam a você. E uma das doutrinas que nos ajuda a entender o dispensacionalismo é isto aqui: o tribunal de Cristo. Isso aqui é importante, é vital, certo? Agora, várias igrejas por aí acham que isso daqui é o julgamento de Deus em Mateus 25 e o julgamento de Deus em Apocalipse 20. Mas esses são o julgamento das nações e o julgamento do grande trono branco. Eles não são a mesma coisa do julgamento de Cristo, que é para os cristãos. É por causa do julgamento das nações em Mateus 25 e do julgamento do grande trono branco em Apocalipse 20, onde pessoas são enviadas para o inferno por não alimentarem os pobres e têm suas obras julgadas, que muitos creem que você deve praticar boas obras, que deve provar sua fé cristã fazendo essas obras, do contrário você não é salvo. Bem, observe essa doutrina. Ela será muito reveladora e útil. Antes de mais nada, vamos até 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está falando aqui de nós, certo? Jesus e os cristãos. Então nós, cristãos salvos, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Observe que Deus julgará o bem e o mal que você pratica hoje. Aqui está o X da questão. Como isso pode se dar com cristãos que são considerados eternamente seguros e sem pecado? Porque Deus julgará os seus pecados, certo? Sim, julgará os seus pecados, mas sem inferno. E como isso se dará se no tribunal de Cristo Ele julgará tudo de bom e ruim que fazemos? Isso significa que nossos pecados não são totalmente apagados, percebe? Nossos pecados não são totalmente purificados. Nem todos os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus, pois Deus terá de julgar nossos pecados no tribunal de Cristo. É por isso que esses caras do hiperdispensacionalismo dividem errado e ensinam heresia. É por isso que muitos hiperdispensacionalistas ensinam que você não precisa confessar pecados. Sabe por quê? Porque eles acham que o fato do sangue de Jesus Cristo pagar todos os nossos pecados faz o salvo simplesmente se livrar de todos os seus pecados, de modo que nada que você venha a cometer após virar um cristão salvo será julgado por Deus, e sendo assim, não precisamos confessar. Não, acreditamos que você tem que confessar. Acreditamos que você tem que confessar, pois Deus julgará. Mas o problema está aqui, percebe? Se todos os nossos pecados são purificados e Deus julgará os pecadores com o inferno, por que nossos pecados serão julgados no tribunal de Cristo? Os hiperdispensacionalistas ignoram esta parte sobre o tribunal de Cristo. Todo bem e todo mal será julgado. Temos que confessar. E isso nos traz de volta ao seguinte ponto que é: não somos totalmente purificados dos nossos pecados. Veja o versículo, o que ele diz. Cada um receba segundo o que tiver feito por meio do quê? Corpo. Ou bem ou mal. Então o bem e o mal dos cristãos é julgado não na alma, e sim onde? No corpo. Quando Jesus lavou todos os seus pecados e te salvou, Ele salvou o seu corpo ou a sua alma? Sua alma. Percebe? Estamos falando aqui de pecados impregnados no corpo. Você está louco? Nosso corpo contém pecados? É a alma, percebe? Quando Deus nos julga, Ele nos julga com base no que fazemos no corpo, não na alma, percebe? Afinal, seu verdadeiro eu é seu corpo ou sua alma? Seu verdadeiro eu é sua alma. Pois depois de morrer, seu corpo irá para a sepultura e depois irá com sua alma para o céu. Percebe? Então, o seu verdadeiro eu é isso aqui. Isso aqui é o seu verdadeiro eu. Por isso você é considerado sem pecado. Isso é uma bênção incrível, ok? Você ficará empolgado com isso. Sabe por que Deus não vê pecado em você? Porque Ele lavou a alma toda. Mas eu cometi muitos pecados no meu corpo, pastor. Ele não vê.
Ele não te julga, pois ele salvou isso aqui. Então isso é uma bênção que nos leva agora até Colossenses. Trata-se de um dos maiores versículos sobre segurança eterna. Se duvida de sua salvação, leia esse versículo. Colossenses 2. Vamos olhar o versículo... Colossenses capítulo 2. Vamos olhar o versículo 11. Versículo 11. Observe que diz aqui que você é circuncidado com uma circuncisão feita sem mãos. Então ele fala aqui de circuncisão, certo? Isto é, um corte corporal, um corte, ok? Um corte feito no corpo, certo? Agora, Deus nos cortou de que parte do nosso corpo? Qual parte do nosso corpo foi cortada de nós? Seu corpo inteiro. Veja, no despojar do corpo dos pecados da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então quem é circuncidado aqui no versículo 11? Você, certo? Você é circuncidado. E que corte foi esse? Como você foi circuncidado? Lembre-se que circuncisão é um corte, certo? Então exatamente do que essa circuncisão te cortou? O que diz o versículo? De um corpo de pecados. Uau! Então não importa quantos pecados você comete em seu corpo, você está isolado dele. E por quê? Porque Deus salvou o seu verdadeiro eu. Isso é para se gritar. Vamos, Deus! Por isso faz sentido, por isso Deus não pode te condenar ao inferno. Ele purificou tudo o que fizemos. E agora devemos confessar nossos pecados diariamente. Não se trata de alma, de salvação, percebe? Trata-se do seu corpo. Você deveria se preocupar, certo? Se você tem um corpo agora, deveria se preocupar. Então você deve confessar pecados, certo? Não seja hiperdispensacionalista. Marque isso, circule isso, certo? Eu faço isso 5 vezes por dia. E faria isso se fosse você. Pois Deus julgará no tribunal de Cristo o bem e o mal que você faz no seu corpo. Por isso não faz o menor sentido perda de salvação, salvação pelo senhorio, obras para a salvação. Afinal, todos 3 acreditam que porque nossas obras serão julgadas, nós iremos para o céu, ou para o inferno através delas. Não, olhe para o tribunal de Cristo. E adivinha só? Se suas obras forem ruins, você não irá para o inferno. Vá até 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 3. Aqui está outro versículo para gritar. É um forte versículo sobre segurança eterna. Se você achou este aqui forte, veja este agora. 1 Coríntios 3. Bem, há um versículo em Eclesiastes 12, onde Deus diz que há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então todas as nossas obras, boas ou más, serão julgadas, ok? E isso também se aplica a nós hoje. Por quê? Porque 2 Coríntios 5 fala bem ou mal. Percebe? Bem ou mal. Então, quando Eclesiastes 12 fala sobre obras, isso também pode se aplicar a nós, pois 2 Coríntios 5 fala sobre bem e mal sendo julgados. Então, o que acontece se suas obras forem más? Você vai para o inferno? Veja isso. Veja 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Alguns de vocês, crentes bíblicos, já sabem, já estão cientes, já estão avisados. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ver o versículo 13. A obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará. Então Paulo está falando aqui com cristãos, certo? E ao falar com esses cristãos, ele diz que sua obra será revelada. Lembre-se de que Deus julgará suas obras, certo? E o que acontece com as obras boas ou ruins? Pois o dia a declarará, porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual seja a obra de cada homem. Perceba, então haverá um fogo no tribunal de Cristo. Eu não quero queimar no inferno, certo? Então este fogo testará se suas obras são boas ou ruins, certo? Agora veja isso. É sobre nossa segurança eterna. Veja só. A Bíblia diz, se a obra de qualquer homem permanecer, aquela que ele construiu sobre ela, esse receberá um galardão. Então observe que para cada boa obra, você terá uma recompensa.
E se suas obras forem ruins, lembrando que elas são os pecados dos cristãos, certo? Se suas obras forem más, se você pecar contra Deus, cara, está realmente me dizendo que vou para o inferno? Olhe para isso, olhe para isso. Se a obra de qualquer homem for queimada, o que será queimado? O homem ou a obra do homem? A obra do homem. Ele, o homem, sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Bum! O fogo não o toca. O fogo só queima suas obras ruins. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque este é você e este é você. Então tudo que você faz de mal aqui será queimado aqui. Tudo será queimado. Isso é dispensacionalismo. Tudo encaixadinho. Tudo conectado. E se você não acha isso bom o suficiente, vamos até Apocalipse 19. Apocalipse 19. Pós-tribulacionistas como Steven Anderson e Kent Hovind acreditam na doutrina do arrebatamento pós-tribulação. Ou seja, eles acreditam que os cristãos irão passar pela tribulação e que após a tribulação eles serão arrebatados para o céu. Não, isso é impossível por causa dessa doutrina. Por isso essa doutrina é tão importante. Por isso essa doutrina dispensacionalista é tão importante. Ela é um solavanco no hiperdispensacionalismo e um solavanco na teologia aliancista calvinista que diz que se você realmente for salvo por graça, você fará as obras. Mas não para por aí. Tem também a doutrina do arrebatamento pós-tribulação. Vá para Apocalipse 19. Apocalipse 19. Aqui temos o grande finale. Aqui mesmo, em Apocalipse 19. Vejamos o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se preparou. Observe que a esposa de Jesus Cristo, está no alto, no céu, para as bodas. Agora, quem é a esposa de Jesus Cristo? São os cristãos, certo? São os cristãos. Aqueles de vocês que não sabem disso, precisam simplesmente ir até Efésios 5. Efésios 5 mostra isso. A noiva e a esposa de Jesus Cristo são os cristãos. Agora, o que a esposa de Jesus Cristo fez? Veja isso, veja isso. Se preparou. Porque ela está pronta, porque ela está preparada, porque ela passou por algo. Veja o versículo 8. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, limpo e branco. Porque o linho fino é a justiça de Jesus Cristo? Não, a justiça dos santos. Observe aqui, esses cristãos vestem um linho branco, que é o quê? Sua própria justiça. Não a de Jesus Cristo, sua própria justiça. Bem, temos um problema aqui. Como pode ser sua própria justiça? Pensei que nossa justiça não salvasse, e esse pensamento está certo. Mas nossa justiça está agindo aqui ou aqui? Percebe? Sua própria justiça não tem nada a ver com salvação. Trata-se disso daqui, do tribunal de Cristo. Percebe? Por isso Deus queima seus palavrões. Está tudo conectado. Porque Ele queima suas obras ruins, para que você esteja preparado e tenha a sua própria justiça em linho branco. Faz total sentido. Agora, o que acontece no versículo 15? Ou melhor, no 14. E seguiam-no os exércitos que estavam no céu em cavalos brancos e vestidos de quê? De linho fino, branco e limpo. Esses são os cristãos, percebe? E o que eles estão fazendo? Estão passando pela tribulação? Não, estão descendo com Jesus. E da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Então note que os santos cristãos já estão no céu e descerão com Jesus no final da tribulação, conquistando o mundo. Bom, aqui está a questão. Esses cristãos... Peraí, deixa eu dar uma apagada aqui. Fiquei sem espaço. Então, se esses cristãos já estão no céu, surge a pergunta: se esta linha é a tribulação, o período da tribulação, Cristo desce aqui e os cristãos descem com ele, onde exatamente eles estavam durante todo o resto do período? Eles estavam lá em cima, no céu. Não só isso, eles tiveram de passar por o quê?
Sim, isso mesmo, pós-tribulacionistas refutados. Onde vocês encaixam o tribunal de Cristo? Onde vocês encaixam? Eles dirão, bem aqui, mas aqui a noiva já está preparada. Preparada, limpa e branca. Sabe por quê? Porque ela terá passado por isso aqui. E enquanto estivermos passando por isso aqui, outras pessoas estarão passando por isso daqui. Percebe? É por isso que nós, os cristãos, estaremos no céu. É nisso que acreditamos. Há um arrebatamento pré-tribulacional. Isto aqui, não passaremos por isto aqui. Arrebatamento pós-tribulação é furada. Por isso essa doutrina é tão importante. Percebe? Esta doutrina derruba um monte de heresias. E você só enxerga esse julgamento na Bíblia se praticar o quê? Dispensacionalismo. 2 julgamentos diferentes.